Olá, pessoal, tudo bem? Então, estou regravando aqui essa aula para vocês sobre, principalmente, né, o conteúdo aqui de solidariedade, né? Esse ficou um conteúdo um pouquinho mais extenso, mais complexo, então vou tentar ser mais direta aqui. Eu sei que o nosso JET passado ele foi bem extenso, realmente, né, no horário, mas vamos lá, gente, vou tentar deixar um pouquinho mais rápido agora. Então vamos lá. Começando aqui explicando a obrigação solidária em geral, né. Gente, a obrigação solidária basicamente é quando existe mais de um credor ou mais de um devedor, e qualquer um deles pode cobrar ou pagar pelo todo. Então, se a gente tem mais de um credor, um daqueles credores, ele pode cobrar, né, pode exigir o pagamento da dívida toda. Ele não precisa somente se ater ao que é só dele, né. Então, numa dívida de R$ 10.000, onde há 2 credores solidários, ele não precisa cobrar só os 5.000, ele pode cobrar os 10.000 por conta dessa solidariedade, tá. Agora, se a gente tiver mais de um devedor, a gente tem que cada devedor ele vai poder ser cobrado pela dívida inteira, certo? Então, basicamente, o ponto-chave da para entender a solidariedade, gente, é que, tanto quando há mais de um credor, mais de um devedor, qualquer um deles vai poder cobrar, exigir, né, ou pagar pela dívida toda, certo? Aí outro ponto crucial aqui para a gente entender, gente, é o 265. Que a solidariedade ela não se presume de forma alguma e nunca vai ser presumida. Então, para vocês saberem ser solidário, tem que estar expressamente na lei ou tem que estar expressamente dito, né, e acordado entre as partes que aquilo é uma obrigação solidária, tá bom? Então, gente, na questão de prova de vocês, se for solidário, vai vir dizendo que é uma obrigação solidária. Em hipótese nenhuma, vocês devem presumir que há uma solidariedade se não tiver escrito, certo? E por último, gente, no 266 fala sobre a obrigação ela poder ser diferente para algum dos co-obrigados ali. Então, ela, apesar de ter o mesmo objeto ali para todos, ela pode apresentar condições específicas ou diferentes para cada credor ou devedor. Então, para um pode ter um prazo, para outro pode ter outro prazo, certo? Ela pode ser condicional para um, simples para outro, certo? Então, não obrigatoriamente ela vai ser idêntica para todos. E aqui, gente, um ponto muito importante, que causa muita dúvida sobre a diferença entre a obrigação indivisível e solidária, certo? A obrigação indivisível, gente, é aquela que a gente conversou, que o objeto da prestação ele não vai conseguir ser dividido, né, sem perder sua essência ou utilidade, porque a gente já viu que mesmo aqueles, né, que podem ser divididos fisicamente, mas perdem sua qualidade, são considerados indivisíveis. Então, gente, o ponto crucial para vocês entenderem isso aqui é que a obrigação indivisível, ela decorre do objeto da prestação, o objeto daquela obrigação. Pelo objeto ser indivisível, que essa obrigação vai ser indivisível. Na obrigação solidária, o objeto pode ser indivisível ou divisível. Vai continuar sendo a obrigação solidária se tiver sido estipulado daquela forma. Então, a obrigação solidária decorre da vontade das partes, mas a obrigação indivisível decorre da natureza do objeto. Por quê? A gente viu que, às vezes, apenas um, por exemplo, se for em relação a devedores, né? Apenas um devedor, se for a obrigação de pagar um cavalo ou de entregar um cavalo, né? No caso, pode ser que só um devedor entregue aquele cavalo. E aí você vai pensar, então, a obrigação solidária? Não, gente. Isso decorre da natureza do objeto. Como o cavalo ele não pode ser dividido, não tinha como 3 pessoas entregarem partes do cavalo, porque a gente sabe que isso provavelmente comprometeria o animal. Então, acaba que uma pessoa paga tudo aquilo porque não tinha como dividir, né, a entrega do objeto, a não ser que seja entregue tudo junto, né, os 3 entreguem tudo juntos, mas caso não, uma pessoa só vai ter que entregar,
e aí depois ela recorre aos outros para cobrar a parte de cada um, mas ela só paga integralmente aquilo porque não tem como ela dividir. Agora, na obrigação solidária, não decorre só do objeto ser, não decorre, quer dizer, do objeto ser só indivisível. Porque na obrigação solidária, ele vai poder até ser divisível. Não importa na natureza do objeto. É indiferente aqui para a obrigação solidária. Ela é solidária porque as partes acordaram aquilo. Se o objeto é divisível ou indivisível, não interessa. Agora, na obrigação indivisível, interessa, porque se eu tiver um objeto que é divisível, a obrigação muda. Ela não é indivisível, ela vai ser divisível. Agora, na solidária, pode ser divisível ou indivisível, vai continuar sendo solidária. Então, como eu falei, o objeto aqui ele não vai poder ser dividido. Aqui pode ser dividido ou não. E aqui qualquer devedor ele vai poder cumprir integralmente, né? Mas aqui cada devedor ele pode responder pelo total da dívida, certo? Então, a frase-chave que eu coloquei aqui para vocês para entender é que na obrigação solidária, a cobrança integral, quando a gente fala de integralidade, a gente fala de todo, tá? Então, a cobrança total decorre da lei ou do contrato. Já na obrigação indivisível, gente, ela decorre da impossibilidade de dividir o objeto da prestação. Então, por conta que o objeto é impossível de dividir, é que uma pessoa vai poder ou vai ter que pagar o todo, porque não tem como dividir aquela prestação. Mas depois ele se volta contra os outros para cobrar a parte de cada um, certo? Então, vamos lá. Começando, gente, sobre as solidariedades, né? Na solidariedade passiva, quando a gente tem mais de um devedor, certo? E cada um deles vai ser responsável pelo pagamento total de uma dívida perante o credor. Então, o credor ele vai poder escolher cobrar qualquer um dos devedores que ele quiser para pagar toda aquela dívida. E depois, esse devedor que pagar por toda essa dívida, ele vai ter o direito de regresso, que é justamente o direito de cobrar dos demais devedores, né, que não pagaram, o que cabia a cada um. Então, o exemplo que eu coloquei aqui para vocês entenderem são esses 3 amigos aqui, A, B e C, que eles assinaram juntos um contrato de empréstimo solidário. Então, estou colocando para vocês expressamente que é um empréstimo solidário, que tem uma solidariedade acontecendo. E aí, gente, o banco aqui, credor, ele vai poder cobrar os 9 mil inteiro apenas de A, ou apenas de B, ou apenas de C. Se ele quiser, né? Ele pode cobrar 3 mil de cada um, mas ele pode cobrar tudo de um só, certo? E o que é que acontece, gente? Se ele cobra 9 mil de A, o A ele é obrigado a pagar tudo, né? E depois, com o direito de regresso, ele pede 3 mil de C e 3 mil de B. Gente, entendam que o A, sendo cobrado dos 9 mil, ele não tem o direito de dizer que só vai pagar 3 mil porque é a parte dele. Se fosse uma obrigação divisível, ele poderia apresentar esse argumento, certo? Se ele falasse, eu não estou fazendo parte de uma obrigação solidária, eu só sou obrigada a pagar 3 mil. De fato, não é uma obrigação divisível, né? Aqui, como é dinheiro, se trata de uma coisa, de um objeto divisível, numa obrigação divisível, cada um seria obrigado a pagar apenas 3 mil, apenas o correspondente à sua parte. Mas, como é solidária, gente, eles podem ser cobrados por um todo, pela dívida total. Esse é o ponto-chave da solidariedade, certo? Eles podem ser cobrados ou exigir um todo. Como aqui a gente está falando de passiva, né, que é referente aos devedores, e cada um deles aqui pode ser cobrado por um todo, certo? Então, ele não pode vir com esse argumento de que só vai pagar 3 mil, ele tem que pagar esses 9 mil, ele é obrigado a isso. E depois ele cobra dos outros esses 3 mil, porque aí ele não sai na desvantagem. Apesar de ele poder ser cobrado do todo, ele tem o direito de regresso, como a gente viu. Aqui, gente, são exemplos de solidariedade passiva que tem expressamente em lei, tá? Então, temos o artigo 18 do CDC, o 585 do Código Civil, o 932 e 942 também do nosso Código Civil e o 154. E aqui, gente, destrinchando um pouco sobre a solidariedade passiva, né? A gente sabe que no nosso Código Civil eles têm um espaço especial, né, para discorrer um pouco sobre essa solidariedade, bem como eles também têm, né, da solidariedade ativa. Então, eu resolvi colocar aqui todos os artigos, porque realmente
a forma da gente estudar melhor é lendo os artigos e entendendo o que eles querem dizer, porque é neles que tem cada regrinha, cada detalhezinho que a gente vai precisar saber. Então, vamos começar, gente, que no 275 a gente tem aquilo que eu já expliquei para vocês, que um credor ele pode cobrar toda a dívida de um ou de alguns devedores, certo? Então, se o pagamento for parcial, aqui nesse caso, né, os outros continuam solidariamente responsáveis pelo restante. Então, por exemplo, se a dívida é de 9 mil e João, né, ele só tendo que dizer que eu ainda estou na chamada aqui para gravação, gente. Então, você dá uma paradinha por conta disso. Mas, aqui, gente, nós temos que, se a dívida é de 9 mil e João paga 3 mil, né? Maria, Pedro e João, eles vão continuar solidariamente responsável por esses 6 mil restantes, certo? Não é porque João pagou 3 mil que pronto, acabou, e tá aí. Agora só fulano vai pagar o resto dos 6 mil? Não, todo mundo vai continuar solidariamente obrigado a pagar o restante, certo? E o parágrafo único, gente, ele fala que se o credor processar apenas um devedor, isso não significa que ele abriu mão da solidariedade. Ele pode ainda cobrar os demais. O que é que isso significa, gente? Basicamente, que o pagamento parcial, primeiramente, não libera os demais, né, devedores, e, e que, gente, se um credor ele processar apenas um devedor, isso não significa de forma alguma que ele está abrindo mão da solidariedade, porque ele ainda vai poder cobrar os outros, tudo bem? No artigo 276, a gente tem que, se um devedor solidário morrer, os herdeiros só pagam a parte correspondente à herança que receberam. Como assim? Né? Vamos terminar de ler o artigo para compreender ele num todo. Para os demais devedores, todos os herdeiros juntos contam como um único devedor solidário. Então vamos lá, gente. João, que é o nosso exemplo aqui, ele devia 9 mil reais solidariamente com Maria. O João, ele morreu e ele deixou 3 herdeiros. Cada herdeiro só responde até o limite do que herdou, mas juntos continuam representando João perante Maria e o credor. Como assim, Ana? Estou muito confusa. Gente, aqui a gente tem 2 devedores solidários para pagar 9 mil reais. Ou seja, cada um está responsável a pagar 4.500 reais. João e Maria têm que pagar 4.500 reais. Só que o que aconteceu? O João morreu. E ele tem 3 herdeiros. O que é que vai acontecer, gente? Os 3 herdeiros juntos, eles assumem o papel de um devedor. Por quê? Gente, nós tínhamos 2 devedores, João e Maria. João morreu e aí ficou só Maria. Só que os outros 3 herdeiros, eles não entram aqui como 1, 2, 3, porque senão a gente teria 4 devedores agora. Não, os 3 herdeiros, eles são como um só devedor, certo? Então, os 3 herdeiros, eles assumem a posição de um devedor, que era o João. Não vai aumentar para 4 devedores, vai continuar 2 devedores. Só que os 3 herdeiros assumiram, né, o papel de um devedor só. Mas aí, quanto que cada herdeiro vai ter que pagar? Como o João tinha que pagar 4.500, a gente vai dividir o valor que João tinha que pagar pela quantidade de herdeiros. Então, seria 4.500 dividido para 3, então cada herdeiro pagaria 1.500 reais, certo? É isso que esse artigo fala. No 277, a gente tem que, se um devedor paga só parte da dívida, esse pagamento só ajuda os outros até o valor pago. E o mesmo vale para o perdão ou, né, remissão concedida a esse ou a um dos devedores. Então, gente, o exemplo em si aqui que a gente tem é, se João ele vai pagar 3 mil reais de uma dívida de 9 mil, os outros eles vão continuar responsáveis pelos 6 mil reais. Ou se João for perdoado, né, do valor dele, de 3 mil reais, os outros vão continuar obrigados a pagar o restante daquilo, certo? No 278, a gente tem que, se um devedor faz um acordo com o credor, por exemplo, para pedir um prazo maior,
ou acordar-lhe juros mais altos, isso não vai prejudicar os demais se não for consentido por eles. Então, se o João, ele aceitou com o credor pagar juros maiores, gente, isso não vai atingir, vamos supor, os outros devedores que seriam Maria e Pedro. Se a gente tem 3 devedores, João, Maria e Pedro, e João acorda de pagar juros mais altos, Maria e Pedro não vão sofrer com isso. Isso não vai prejudicar eles se eles não consentirem, porque a lei ela tende a ser muito justa. E nesse caso aqui, não seria justo com Maria e Pedro eles terem que pagar os juros mais altos se isso for acordado entre o João e o credor. Apesar de ser solidário, gente, se for uma coisa nesse sentido, né, que de certa forma prejudicaria eles, isso não vai acabar impactando eles, certo? Então, isso não vai atingir eles se eles não tiverem tido consentimento disso. Agora, o 279 diz o quê? Que a obrigação não pode ser cumprida se a obrigação não for cumprida por culpa de um devedor, todos continuam obrigados a pagar o equivalente em dinheiro, mas somente o culpado corresponde pelas perdas e danos adicionais. Ou seja, gente, se a gente tem uma obrigação que seria entregar um cavalo, e João, ele mata esse cavalo por descuido, né, ou negligência, né, sabe que o cavalo está doente, não cuida e deixa o cavalo morrer, todos vão ter que pagar o valor do cavalo, todos os devedores, mas só quem vai responder pelas perdas e danos vai ser o João. A gente já viu que tudo que tem culpa tem perdas e danos. Então, o que é que acontece aqui? Se a gente tem Maria, Pedro e João como devedores, e João é o culpado pela morte do cavalo, todos os 3 ainda vão continuar sendo obrigados a pagar pelo valor do cavalo. Então, se aquele cavalo, naquele período, era estipulado em 100 mil reais, todos vão ser obrigados a pagar esse 100 mil, né? Cada um deles pode ser cobrado 100 mil. Então, 100 mil reais vão ter que ser pagos, que é referente ao cavalo. Mas o valor da indenização, né, das perdas e danos, vai ser obrigação apenas do João, que foi responsável pelo não cumprimento daquilo, né? Por, na verdade, não cumprimento, mas sim pela perda do objeto. É isso que é o ponto crucial. A perda do objeto, a culpa pela perda do objeto vai ser direcionada, né, a um só, a quem causou aquilo. Os demais não são culpados por isso, então eles não vão ter que pagar por isso. Eles vão ter que pagar pelo animal, porque eles já iam ter que pagar de todo jeito, né? Por serem devedores solidários, mas as perdas e danos que foram decorrentes da perda do objeto, somente quem é obrigado a pagar vai ser quem causou essa perda, quem foi o culpado. E aí no 180, fala que todos os devedores eles respondem por juros de mora se houver atraso, mesmo que a ação seja contra apenas um deles, certo? Mas quem deu causa, né, a essa demora, né, a esses juros, é que responde sozinho pelo acréscimo perante os outros. Como assim, gente? Se aqui a Maria atrasa e o credor entra com ação contra João, por exemplo, que também é um devedor, lembra que esses exemplos aqui a gente está usando João, Maria e Pedro, tá? Então, se a Maria entra, se a Maria atrasa e o credor ele entra com a ação contra João, os juros vão recair sobre todo mundo vai ter que pagar, o Pedro, a Maria e o João, né, que eles são devedores solidários, então cada um, qualquer um pode ser cobrado deles, mas Maria vai ter que indenizar quem pagar, certo? Então, aqui, como o credor entrou com a ação contra João, né, o João, que foi chamado a pagar pelo todo, ele é obrigado sim a pagar pelo todo, mas, até por aquela mora, né, o que esse artigo fala, por esse juros de mora, ele vai ter que pagar de todo jeito, mas aí a Maria vai ter que indenizar o João porque ele pagou a mais. Porque, no fim das contas, quem gerou a demora, quem gerou esses juros, foi a Maria. Então, o João não tem culpa disso. Apesar de ele ainda poder ser chamado a pagar por aquilo, ele vai poder pedir uma indenização, porque Maria que causou aquilo, certo? Percebam, gente, que diferente do 279, aqui, né, os outros não vão poder ser cobrados pelas perdas e danos, só quem causou essa perdas e danos. Aqui nos juros de mora, eles podem até ser cobrados por isso, mas aí eles vão poder pedir uma indenização, caso sejam chamados a pagar, né? Eles podem pedir indenização por quem causou aqueles juros. No 281, gente, temos que o devedor processado, ele pode usar contra o credor as defesas comuns a todos, né? Mas
ele não pode usar as defesas pessoais dos outros, ele só pode usar as defesas pessoais dele. Como assim, gente? João, no exemplo que temos, ele não pode alegar que Maria, por exemplo, era incapaz para se livrar da dívida dele. Se um dos devedores solidários é incapaz, só quem pode usar a incapacidade para como defesa, né, é aquela pessoa que é incapaz. Então, se tem João e Maria é incapaz, o João não pode dizer, Maria é incapaz, então, pronto, acabou a dívida. Não, é uma defesa pessoal, gente. Ela é pessoal somente da Maria. Ela é intrínseca da Maria. João não é incapaz, então ele não pode usar isso como uma defesa pessoal. Se ele fosse incapaz, ele poderia. Mas ele não pode pegar uma característica, né, um aspecto pessoal de outro devedor para tentar utilizar como defesa. Certo? Então, somente o que ele pode usar são defesas pessoais dele, ou defesas comuns a todos, como é o exemplo da dívida já paga. Se Maria pagou uma parte, ele pode usar isso como defesa, que é uma defesa comum deles. Então, ele pode dizer, olha, Maria já pagou. Então, isso é uma defesa que ele pode utilizar. Mas agora, a defesa de dizer que uma pessoa é incapaz, um dos devedores é incapaz, sendo que ele que está alegando não é, ele não pode fazer isso. Agora, nós temos que, no 282, se o credor ele vai poder abrir mão da solidariedade em relação a alguns ou a todos os devedores, mas se ele liberar somente alguns, a solidariedade vai continuar para os outros. Então, gente, se o credor libera João da solidariedade, Maria e Pedro eles vão continuar sendo solidários. Não é porque ela liberou um que todos estão liberados, tá? Ela pode liberar um, dois, mas aí o resto também continua respondendo solidariamente. O 283, ele fala que se um devedor pagar toda a dívida, ele pode cobrar dos outros a parte de cada um. E se algum for insolvente, né, essa primeira parte a gente sabe que fala em relação ao direito de regresso, e aqui diz que se algum for insolvente, né, como vocês já sabem, é uma pessoa que não vai ter dinheiro ali para pagar, a parte dele, né, será dividida igualmente entre os demais. Então, por exemplo, vamos lá. A gente tem uma dívida de 12 mil reais, onde os devedores é João, Maria, Pedro e Ana. Logo, gente, vamos dizer assim, dividindo igualmente, cada um teria que pagar 3 mil. Mas a gente sabe que, por ser solidário, cada um pode ser chamado a pagar pelo todo. Aí vamos dizer que João paga tudo logo ao credor. E aí, no direito de regresso dele, ele vai cobrar os 3 mil de cada um dos outros co-devedores. Só que Pedro, ele é insolvente. Então, gente, Maria e Ana, eles vão ter que dividir a parte de Pedro, certo? Então, o que acontece? Como Pedro ia ter que pagar 3 mil, mas ele é insolvente, o que acontece? Ana e Maria vão ter que dividir o que cabia a ele. Como cabia a ele pagar 3 mil, então divide 3 mil entre as duas, e agora elas vão ter que pagar 4.500, porque elas vão ter que vai ter que ser dividido igualmente entre os demais a parte daquele que é insolvente. E aí, gente, o 284 fala o quê? Que mesmo os devedores, né, que foram exonerados da solidariedade pelo credor, que é o que fala, né, o artigo 282, se algum for liberado da solidariedade, apesar dele ter sido exonerado da solidariedade, gente, se tiver algum insolvente, ele pode, né, participar. Na verdade, ele não pode, ele deve, né, participar do rateio da parte do insolvente. Então, apesar dele ter sido ali exonerado da solidariedade, quando o devedor que pagou tudo vier com direito de regresso, ele pode, né, chamar aquele que foi exonerado da solidariedade para ratear parte do devedor insolvente, certo? E por último, gente, sobre a solidariedade passiva, a gente tem que, se a dívida solidária só interessava a um dos devedores, ele deve arcar com o valor total, indenizando aquele que pagou. Como assim, gente? Vamos olhar aqui o exemplo. João, Maria e Ana são devedores solidários de uma dívida de 9 mil. Então, gente, o valor, né, que foi usado desses 9 mil, foi usado apenas por João para um uso pessoal de um negócio dele.
Então, gente, o credor, ele vai lá e cobra a Maria, por exemplo. E a Maria, por ser uma obrigação solidária, tem que pagar toda a dívida. Só que depois, gente, a Maria, ela vai poder cobrar todos os 9.000 de João. Por quê, gente? Porque a obrigação interessou somente a ele. Ele que usou todo aquele dinheiro para uma coisa pessoal dele. Percebam que Ana e Maria nem tocaram nesse dinheiro, nem viram a cor. Ela, no caso, Maria, teve que pagar porque era devedora solidária. Mas era uma obrigação que interessou somente a João. Então, ela vai poder, gente, sim, cobrar esses 9.000 reais totalmente dele. Agora, indo para a solidariedade ativa, pessoal, a gente tem que a solidariedade ativa, ela acontece quando há mais de um credor, né? E cada um deles tem o direito de exigir, dessa vez não é de pagar, e sim de exigir do devedor o pagamento integral da dívida. É muito pouco comum hoje em dia, né, gente? Mas existe, né? Então, gente, significa que o devedor ele pode pagar toda a obrigação a qualquer um dos credores, e quando fizer isso, ele fica liberado em relação a todos. O credor que receber, gente, o pagamento completo, ele tem que dividir entre os outros credores, certo? Então, o exemplo que a gente tem é, esses 3 sócios emprestam 9.000 reais para Pedro, que é esse bonequinho aqui mais escuro, que seria o Pedro. Então, gente, o Pedro depois paga tudo ao C, aqui. Quando o C receber esses 9.000 reais, ele vai ter que repassar 3.000 para B e 3.000 para A. Apesar dele poder cobrar tudo e receber tudo, depois ele vai ter que dividir entre os outros credores. Aí, quando a gente vem para a lei, para falar da solidariedade ativa, a gente tem que o 267, ele fala que cada credor solidário tem o direito de cobrar a dívida inteira do devedor, que foi isso que eu acabei de falar, o exemplo que eu acabei de dar para vocês. O 268 fala que enquanto nenhum credor tiver ajuizado a ação contra o devedor ele vai poder pagar qualquer um deles. Como assim? Se a gente tem 3 credores, Ana, Renata e Emily. Aí, gente, a Renata, ela pode cobrar, né, pela dívida toda. Ela pode exigir o pagamento todo só para ela. E tudo bem, o devedor pagando a ela, ele já cumpriu a obrigação dele, porque a obrigação do devedor aqui era pagar. Não importa quem ele paga, certo? Só que vejam, isso acontece dele poder pagar qualquer um. Ele pode pagar primeiramente a Renata, ou pagar primeiramente eu, né? Pagar tudo para mim, ou pagar tudo para a Emily, ou pagar tudo para a Renata. A partir do momento que ele não foi chamado, né, judicialmente a pagar para um. Se a Renata entrou com uma ação contra um devedor, o devedor vai ter que pagar obrigatoriamente ela, porque foi ela que entrou com a ação contra ele. Mas se nem a Ana, nem a Renata, nem a Emily entraram com ação nenhuma, ele vai poder escolher para quem ele vai pagar, certo? Mas essa faculdade de poder escolher o credor para quem vai pagar, ela se limita até quando algum credor ajuiza uma ação contra o devedor. Porque se aquele credor ajuizou uma ação contra o devedor vai ter que pagar para quem ajuizou aquela ação contra ele. Aí, gente, no 269, nós temos que o pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o valor pago. Então, se Pedro paga 5.000 a João, que é um credor solidário, né? A dívida vai continuar, né? Claro, porque ele não terminou de pagar tudo. Aqui no exemplo de 9.000 reais que a gente está utilizando desde então. Ele pagou 5.000, mas ainda falta 4.000. Ou seja, a dívida se extingue até aquele valor pago. Então, 5.000 já foram, tudo bem, se extinguiu, mas ainda falta 4.000, certo? E isso em benefício de todos os credores, tá bom, gente? Aí, passando para o 270, o 270 fala que se um credor solidário morrer, os seus herdeiros só podem cobrar a parte proporcional à herança. Mas se a obrigação for indivisível,
todos os herdeiros juntos assumem o lugar do falecido como único credor solidário. Como assim, gente? Se João é um credor solidário, né, de R$ 9.000, ele tem direito a receber R$ 9.000 como um credor solidário. Ele morre e deixa 3 herdeiros, cada herdeiro só pode cobrar R$ 3.000, certo? Salvo, gente, se for obrigação indivisível, tudo bem? Se for uma obrigação indivisível, aí eles, parecido com o que acontece na solidariedade passiva, eles assumem o lugar do falecido como um único credor solidário, certo? Bom, gente, continuando, no 271, ele fala que se a obrigação se converter em perdas em danos, né, por uma não possibilidade de ser cumprida, a solidariedade ela vai continuar valendo. Então, se era uma obrigação anteriormente indivisível, mas ela não pôde ser cumprida e agora ela se tornou divisível porque se converteu em perdas e danos, a solidariedade ela não vai mudar, né? Porque a gente já viu que ela não é condicionada à natureza do objeto. Então, apesar de ter mudado de um objeto indivisível para divisível, ela continua sendo solidária, tá? Então, o exemplo que a gente tem é que se a obrigação era de entregar um cavalo e esse cavalo morreu, né? Acontece que vai virar obrigação de pagar em dinheiro agora, né? Que virou perdas e danos. E aí, a gente, vai continuar sendo uma obrigação solidária, tá? Independente de ter mudado o objeto dessa ação. E o 272 fala que o credor que recebeu o pagamento, né? Ou perdoar, né, parte da dívida ou a dívida toda, deve prestar conta aos demais, repassando parte que cabe a cada um. Então, vamos supor que nesse exemplo dos R$ 9.000, o João recebe os R$ 9.000 do devedor e ele tem que repassar R$ 3.000 para Maria e R$ 3.000 para Ana, né? Como a gente sabe. Gente, nesse contexto que eu expliquei para vocês, a gente teria uma situação que a gente já entendeu direitinho. Recebeu os R$ 9.000, ele tem a obrigação de dividir para as outras. Mas vamos supor que João ele decide dizer para o credor assim: olha, não se preocupa, tu não precisa mais pagar esses R$ 9.000. E pronto, ele perdoou a dívida do devedor por completo. Percebam aqui que Maria e Ana não concordaram com isso, não está dizendo que elas anuíram com essa decisão. Então, gente, o João ele vai ter que prestar conta com elas. E ele vai ter que pagar os R$ 3.000 para elas duas, certo? R$ 3.000 para Ana, R$ 3.000 para Maria. Por quê? Porque elas queriam receber esse dinheiro, elas não concordaram com o perdão dessa dívida. Então, ele vai ter que prestar conta aos outros, né? Então, ou se ele receber o pagamento, como a gente já viu, ou se ele perdoar essa dívida. Se ele perdoar apenas R$ 3.000, né? E o devedor ainda tiver ali a obrigação de pagar o resto, né? Que ele vai ter, ele perdoou uma parte, ele ainda assim vai ter que restituir, né? Caso elas prejudiquem por conta disso, porque elas não anuíram com essa decisão. E por último, esses dois artigos, o 273 e 274. O 273, ele trata que o devedor não pode usar contra um credor solidário as exceções pessoais que teria contra outro. Ou seja, se Pedro devia R$ 9.000 a João, Maria e Ana, o Pedro não vai poder recusar o pagamento a João, alegando que Maria é incapaz, porque isso é uma defesa só contra Maria. Então, gente, se Pedro é o devedor que devia a João, Maria e Ana, ele não pode dizer assim: João, eu não vou pagar porque vocês são credores solidários e Maria, ela é incapaz. Gente, ele não pode alegar isso. Ele pode não pagar Maria, né, porque realmente ela é incapaz, mas ele não pode alegar nessa situação, essa exceção pessoal de Maria para os outros. É muito parecido com aquele artigo que a gente viu da solidariedade passiva. Ele não pode usar uma exceção, uma defesa pessoal contra outro, mas nesse caso, o devedor não pode usar contra um dos credores. Aquele outro devedor não pode usar, né, também a do outro devedor em favor próprio. Mas aqui ele não pode usar
a exceção pessoal de um credor contra outro, para dizer que não vai pagar um credor porque um é incapaz. Então, se Maria é incapaz, então você não paga para Maria. Você pode usar isso contra Maria para dizer que não vai pagar ela, mas aí vai ter que pagar o outro ainda, que não tem essa peculiaridade. E por último, gente, o último artigo sobre a solidariedade ativa diz que se houver uma decisão judicial contra um credor solidário, ela não prejudica os outros, certo? Então, se for uma decisão favorável, ela aproveita a todos. Como assim? Gente, se João, Maria e Ana são credores solidários e João, ele processa o devedor e ganha essa causa, a decisão ela vai beneficiar Maria e Ana, claro, né? Mas se João ele perder essa causa, isso não vai impedir que Maria e Ana processem o devedor. Então vamos supor que por algum motivo João entra com ação judicial contra o devedor X. E ele acaba perdendo, o juiz julga tudo improcedente e pronto, ele perdeu o processo. Isso significa que Maria e Ana, por serem credoras solidárias, agora também perderam o direito de entrar com um processo contra ele? Não, tá? A lei tenta ser muito justa em relação a isso, então elas ainda têm o direito de processar o devedor. Mas se João ganhar a causa, isso, por ser uma coisa que beneficia, vai se aplicar também a elas, certo? E aí, gente, vamos falar rapidinho sobre a obrigação subsidiária, tá? A obrigação subsidiária, gente, basicamente, para vocês entenderem bem facilmente, ela trata de alguém que só vai pagar depois do devedor principal, certo? O nome disso é benefício de ordem. O que seria o benefício de ordem? Tá bem aqui que eu coloquei. É um direito do devedor subsidiário, certo? Ou esse benefício de ordem, de pedir que antes de cobrar, ele cobrar primeiro do devedor principal. Então, o benefício de ordem é justamente esse direito que o devedor subsidiário tem de pedir que cobrem primeiro o devedor principal e depois ele. Então, em outras palavras, gente, o subsidiário só entra depois que se tentar receber do principal. Então, a gente tem um devedor principal e um devedor subsidiário. E aí, como é que funciona? O subsidiário pede, né, a ordem, indica bens do principal, e caso ali, gente, se o devedor principal, né, forem atrás dos bens dele e tudo mais, e não tiver, aí sim vai atrás do devedor subsidiário, certo? Então, gente, a diferença da obrigação subsidiária para a obrigação solidária é o quê? Que na subsidiária existe uma ordem a ser seguida. Primeiro, vai atrás do devedor principal. Caso o devedor principal não tenha como pagar, aí sim tem um devedor subsidiário. O maior exemplo para isso, gente, é um fiador, né? Porque se a pessoa não conseguir pagar, aí vão atrás do fiador, certo? Mas na obrigação solidária, gente, não existe isso de, vou primeiro em um para depois em outro. Não, eu posso ir em qualquer um dos devedores. Eu posso pedir, o devedor, se tem X, Y e Z, eu posso cobrar do X ou cobrar do Z. Aqui na subsidiária, eu não posso simplesmente ir lá no devedor subsidiário e cobrar dele primeiro. Eu só posso cobrar dele se o devedor principal não tiver condições de pagar, certo? Então, é subsidiário, é uma obrigação subsidiária justamente por conta disso, porque tem uma pessoa principal e tem um subsidiário aqui que está ali como uma garantia, certo? E aqui, gente, bem simples que eu queria deixar para vocês sobre obrigações cumulativas e alternativas para explicar que também é um conteúdo importante, né? Então, o conceito das obrigações cumulativas, gente, é que o devedor ele deve cumprir todas as prestações prometidas, e aí a gente tem essa questão da conjunção, gente, a conjunção e. Então, seria basicamente uma obrigação ali de pagar uma água e um calzone, né? Então, eu tenho aqui que pagar a água e o calzone. Essa obrigação só se cumpre se eu pagar os dois. Se eu pagar só a água, eu não cumpri, porque eu também tinha que pagar o calzone. Então, ela é cumulativa, porque ela envolve ali mais de um objeto, certo?
Ela não está prevista expressamente no Código Civil, mas ela aparece em diversos contratos, tá, gente? E aí, pode existir um inadimplemento parcial, caso o devedor cumpra apenas uma parte do combinado, certo? Então, ela está sempre ligada a essa questão do "e". Então, se você vê, tipo, tem que pagar isso e isso, tem que fazer isso e isso, então ela é cumulativa. A alternativa, gente, ela fala sobre duas ou mais prestações previstas ligadas pelo "ou". Então, o devedor ele se libera cumprindo apenas uma. Lembrem que na acumulativa não é apenas uma, tem que cumprir todas as que foram listadas aqui, cumprindo apenas uma, resolve-se a obrigação. Então, existe a escolha, né, que regra geral, gente, cabe ao devedor. Então, lembrem sempre disso, né? Em regra geral, a escolha das obrigações alternativas cabe ao devedor, salvo, né, se não tiver estipulado no contrato de forma diferente ou em previsão legal. Mas, via de regra, né, quem escolhe é o devedor. Então, gente, como é que isso pode ser visto na prática? Por exemplo, se eu faço, né, um contrato onde lá tem dizendo que eu cumpro a obrigação, ou pagando R$ 10.000 ou dando um carro para a pessoa. Gente, o que vai acontecer é que eu vou escolher se eu vou pagar os R$ 10.000 ou um carro, a não ser que seja estipulado, né, no contrato, que é o credor que vai escolher. Mas, via de regra, é o devedor, então quem vai pagar que escolhe a forma como vai pagar. Então, gente, a gente tem um limite, que é basicamente que não pode pagar parte de uma e parte da outra. Então, eu não posso pagar, tipo assim, R$ 5.000 e pagar um pneu do carro. Não posso, eu tenho que cumprir uma das obrigações de forma integral. Ou eu pago os R$ 10.000 todos, ou eu pago um carro. Sobre ser prestações periódicas. A escolha pode ser feita a cada vencimento, caso essas prestações sejam periódicas. Então, se ela for uma prestação que ela é feita todo mês ou de 3 em 3 meses, essa escolha ela pode ir mudando a cada vencimento. Eu posso escolher, né, fazer uma delas a cada vencimento. Sobre a pluralidade de optantes. Se não houver acordo entre o credor e o devedor, aí o juiz quem vai decidir. Ou opção dada a terceiro. Se ele não agir, também quem vai decidir é o juiz. E sobre a impossibilidade de uma das prestações, o que é que a gente tem? A obrigação continua válida em relação à outra. Gente, se o carro for destruído antes da escolha, o que me resta fazer? Pagar o dinheiro. Eu tenho que cumprir com uma das obrigações, ou eu pago o dinheiro, ou eu dou o carro. Se eu estou em possibilidade de dar o carro, então eu vou pagar o dinheiro, tá bom? Aí, sobre o que tem na lei sobre as obrigações alternativas, gente. O artigo 254, ele fala que se a escolha couber ao devedor e por culpa dele todas as prestações se tornarem impossíveis, ficará obrigado a pagar o valor da última que se tornou impossibilitada, né, de ser cumprida. Mas, gente, perdas e danos porque foi causado por culpa dele, né? Então, se tem culpa, tem perdas e danos. Mas vamos dar um exemplo ali do dinheiro ou do carro, né? Vamos supor, gente, que eu não tenho de forma alguma como pagar, eu tinha separado esses R$ 10.000, e aí acabou que eu gastei todos esses R$ 10.000, mas eu ainda tenho um carro para dar. Só que aí eu bato o carro, quebro o carro, dou perca total no carro. Percebam que primeiro eu perdi todo o dinheiro, depois eu perdi todo o carro. Qual foi a última obrigação a se tornar impossível de ser cumprida? A do carro, porque primeiro eu perdi o dinheiro e acabou a opção de dar o dinheiro. Então sobrou qual opção? A de dar o carro. Então, eu bati o carro, quebrei o carro, e aí agora eu não posso mais entregar o carro. Então, gente, eu vou ficar obrigada a pagar o valor da última que se tornou impossível, que foi a do carro. Se tivesse sido primeiro o carro e depois o do dinheiro, então eu ia ter que pagar em relação ao dinheiro, porque foi a última a se tornar impossível de ser cumprida. Então, vai ser sempre em relação à última que se tornou inexequível, que se tornou impossível de ser cumprida, mais as perdas e danos.
O 255 diz que se a escolha couber agora ao credor e uma das prestações se tornar impossível por culpa do devedor, o credor ele vai poder exigir a subsistente ou o valor da outra, com perdas e danos, claro, né? Então, se tinha o carro e o dinheiro e o credor escolheu o dinheiro, mas eu gastei todo esse dinheiro, aí ele vai poder exigir a do carro, certo? Mais perdas e danos. E, gente, se ambas se tornarem impossíveis por culpa do devedor, o credor ele vai poder reclamar o valor de qualquer uma delas, além das perdas e danos. Aí o credor, se as duas se tornarem impossíveis por culpa do devedor, aí ele realmente vai poder escolher qual das duas ele vai querer, né, pedir o valor e pedir as perdas e danos também, que ele vai ter direito. E o 256 fala que se todas as obrigações se tornarem impossíveis, mas sem culpa do devedor, aí a obrigação ela realmente vai acabar, vai se extinguir e o credor tem que suportar isso. E aí, gente, uma coisa que a professora colocou em relação ao artigo 800 do CPC, né, é que quando a escolha couber ao devedor, ele será citado para exercer a opção e cumprir a prestação no prazo de 10 dias, tá, gente? Salvo, né, se for estipulado outra coisa no contrato, ou tiver prazo diferente da lei. Mas, no parágrafo 1º, fala que se o devedor não fizer essa escolha no prazo de 10 dias, o direito de opção vai ser passado para o credor. E quando a escolha couber ao credor, ela deve ser indicada já na petição inicial da execução, certo? E passando para as obrigações facultativas, há apenas, gente, uma prestação principal, certo? Aqui, gente, o devedor ele vai ter a faculdade de substituir essa prestação por outra, conforme sua conveniência, tá? E ela também não está expressamente no Código Civil, mas ela é reconhecida. E também aqui nessas obrigações, o credor ele não pode exigir a substituição. A decisão é exclusiva, né, do devedor. Se a prestação se tornar impossível por culpa do devedor, ele vai responder o equivalente, mais perdas e danos, como a gente já sabe. E se a impossibilidade acontecer sem culpa do devedor, a obrigação vai se extinguir, parecido também com o que tem aqui nas alternativas. E aí a gente usa por analogia, né, o artigo 234 do Código Civil, tá bom? Para falar dessas obrigações. E aí vamos falar um exemplo de como pode acontecer as obrigações facultativas. Se um contrato ele prevê a entrega de uma moto 0 km do tipo X, da marca X, mas esse contrato ele dá ao devedor a faculdade de substituir essa moto por 20 mil reais. Percebam que aqui não é alternativa, não é um ou outro. Na verdade, a obrigação principal aqui é a entrega da moto 0 quilômetros, mas no contrato existe a faculdade dele substituir essa obrigação por 20 mil reais. Se ele der 20 mil reais, ele cumpre a obrigação, certo? Ele pode fazer isso, é facultado a ele essa possibilidade, certo? Mas há apenas uma prestação principal. E aí, gente, vamos aqui rapidinho para as nossas questões, né? Que é onde a gente acabou realmente estendendo mais na última vez, certo? Então, vamos lá. A primeira questão, gente, fala: Ivan, André e Caio celebram um negócio jurídico pelo qual se obrigaram a entregar um veículo da marca M à Bruna. Na data marcada ali, né, para o cumprimento da obrigação, Ivan deu à Bruna um carro da marca M de sua propriedade. Sobre a situação hipotética apresentada, assinale a afirmativa correta. Para quem está vendo, dá um pause, vê o que é que acha que eu já vou dar a resposta logo em seguida. Então, gente, a resposta certa é o item B. Por quê, gente? Gente, a letra A diz o quê? Que Bruna pode exigir de André e de Caio as suas respectivas cotas partes da dívida. Gente, a Bruna não vai poder exigir. Por quê, Ana? Porque, entendam, a Bruna, ela já recebeu o pagamento da obrigação. A obrigação era de dar um veículo da marca M à Bruna. Gente, o veículo foi dado por Ivan. Percebam que Bruna já está satisfeita, ela já recebeu o que ela tinha para receber. O que é que ela vai cobrar do André e do Caio? Se ela já recebeu o veículo, o que é que ela tem para cobrar?
nada, gente. Ela não tem nada para cobrar deles. Já foi tudo resolvido. A C fala o quê? Que André e Caio permanecem co-obrigados perante Bruna. Não continuam co-obrigados perante ela. Por quê? Porque a obrigação já foi cumprida. Já foi cumprida totalmente. Ela já recebeu o que queria, então já acabou a relação entre Bruna, Caio, André e Ivan. Ela não tem nada mais a ver com eles. O que vai ter acontecendo agora é Caio, quer dizer, é Ivan contra Caio e André. Mas a Bruna, a gente já saiu da jogada aqui, a partir do momento que recebeu o veículo. A D fala que tanto André como Caio permanecem responsáveis pela entrega de um carro, agora perante Ivan. Gente, eles não estão obrigados e não vão ter que entregar um carro para Ivan. Porque, gente, o veículo, vamos supor que se ele vale 90 mil reais, cada um estaria obrigado a pagar 30 mil. Então, se eles vão dar um carro, para que eles iriam dar um carro de 90 mil para Ivan? Isso não é uma obrigação deles, eles tinham a obrigação de dar o carro para a Bruna. Para Ivan, eles vão ter que pagar o equivalente à parte deles, não o carro. Percebam que isso aqui não é uma obrigação solidária, porque não tem dizendo expressamente que é. É uma obrigação indivisível, porque o veículo é um objeto indivisível. Então, o Ivan teve que pagar integralmente, já que eles não podiam dividir o veículo, mas Ivan ele vai poder cobrar de André e de Caio em dinheiro as respectivas cotas partes no débito. Ou seja, se o carro vale 90 mil reais, Ivan vai poder cobrar de André e de Caio 30 mil de cada um. Então, por isso que a B, gente, é a resposta correta dessa questão. Agora, na segunda questão, a gente tem que, de acordo com as disposições do Código Civil acerca das obrigações alternativas, é correto afirmar o que se afirma em. Então, vamos dar uma pausada para quem for responder, que eu já vou mostrar a resposta. Gente, a letra A fala o quê? Que nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao credor, se outra coisa não se estipulou. Gente, a escolha, via de regra, cabe ao devedor, caso contrário estipulado em contrato ou se tiver disposto na lei. Então, o que está errado aqui é exatamente isso, não cabe ao credor, via de regra, e sim ao devedor. Letra B fala que o devedor pode obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. Gente, o devedor, ele não pode obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra, certo? Ele não pode, de forma alguma, obrigar o credor a isso. A letra D diz que se todas as prestações se tornarem impossíveis sem culpa do devedor, o credor terá direito à indenização por perdas e danos. Gente, se não tem culpa do devedor, ele não é obrigado a pagar perdas e danos. A obrigação ela vai se extinguir. Só paga perdas e danos se tiver culpa do devedor. E a letra E, se por culpa do devedor não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo ao credor a escolha, ficará o devedor obrigado a pagar o valor da que primeiro se impossibilitou, mais perdas e danos que o caso determinar. A única coisa que está errada aí, gente, é que não é a primeira que ficou impossível de ser cumprida, e sim a última, como eu falei para vocês no exemplo, né, dos 10 mil reais e do carro. Se o carro tivesse sido o último objeto, né, a ter sido destruído ali e não poder ser cumprido, a última prestação a não poder ser cumprida vai ser ela. É a última que foi impossibilitada de ser cumprida e não a primeira. Na terceira, a gente tem uma obrigação solidária de 12 mil reais entre João, Maria, Pedro e Ana. João paga toda a dívida ao credor. No regresso, Pedro se revela insolvente. Então, de acordo com 283, quem suporta a parte do insolvente? Gente, vamos para a resposta. Quem se suporta, né, a parte do insolvente é apenas Maria e Ana, rateando a parte de Pedro. Por quê? Aqui nós temos uma obrigação solidária de 12 mil reais entre João, Maria, Pedro e Ana. E aí, gente, os quatro são devedores e João ele paga tudo ao credor. Aí agora ele vai utilizar o direito de regresso dele para cobrar 3 mil de Maria, 3 mil de Pedro e 3 mil de Ana. Só que aí Pedro é insolvente. Então,
Letra A, apenas João, que pagou a dívida, vai suportar a parte de Pedro? Não, gente. Ele é quem tem direito de receber, na verdade, a parte de cada um. Então, ele não vai ratear a parte de Pedro. Todos os co-obrigados, inclusive João? Não. Por quê? Porque João já pagou a dívida toda, então ele não é obrigado a pagar a parte de Pedro, ele não é obrigado a ratear a parte do Pedro, ele já pagou tudo. Quem está obrigado a lidar com isso agora são os outros co-devedores. Apenas Maria é escolhida pelo credor? Não. Gente, o credor não vai escolher nada em relação a isso, ele nem vai se meter nisso aí. Agora, no direito de regresso, o credor vai ser quem? Vai ser o João. Mas o João não vai dizer assim: olha, Maria, estou te escolhendo para pagar a parte do Pedro. Isso não existe. Tem na lei que vai ser dividido, vai ser rateada a parte dele entre os outros devedores. Se agora os devedores só são Maria e Ana, é elas que vão ter que suportar a parte do insolvente, tá bom? E João já pagou tudo, então ele só tem direito aqui a receber. Agora, gente, sobre a solidariedade ativa. Qual é a opção correta nessa questão 4? Dá o pausa, que a gente já vai ver as respostas. A letra A fala: o pagamento feito a um credor não extingue a dívida perante os demais. Gente, na solidariedade ativa, que é quando a gente tem mais de um credor que pode receber pelo todo, o pagamento feito a qualquer um desses credores vai extinguir a dívida perante os demais, porque qualquer um pode receber essa dívida. Então, o devedor que paga a um desses credores, ele já está cumprindo com a sua obrigação. A sua obrigação era pagar qualquer um dos devedores. Quer dizer, qualquer um dos credores, né? O devedor tinha que pagar qualquer um dos credores. Caso tenha tido ação judicial, aí ele tem que pagar aquele que entrou com ação judicial contra ele. Mas a partir do momento que ele paga um dos credores, ele já cumpriu o que tinha que cumprir, que era exatamente o pagamento. Agora, aquele credor que vai ter que dividir entre os demais. Mas isso extingue a dívida, tudo bem? Porque ele já cumpriu com o que ele deveria, certo? Independente de ter pagado para A, para B ou para C, na solidariedade, pagando para um deles, já cumpriu, pagando tudo para um deles. A B fala que cada credor solidário só pode exigir sua quota? Não, isso se aplica às obrigações divisíveis. Na solidariedade, os credores solidários, né, eles podem exigir tudo. Eles podem exigir sua quota só? Podem, mas não cabe aqui dizer que eles só podem exigir a quota. Não, gente, eles podem exigir também a totalidade, a integralidade do pagamento. A última fala: a escolha do credor que receberá é feita sempre pelo devedor? Não. A gente viu que o devedor ele pode escolher a qual credor pagar a partir do momento que não tenha nenhuma ação judicial contra ele. Isso, então, poderia ter ali, né, poderia ser correta essa opção se tivesse uma vírgula e falasse, né, salvo quando não há ação judicial de um dos credores contra ele. Porque aí, até antes de haver uma ação judicial, ele pode realmente escolher. Mas não é sempre porque existe essa condição de que se tiver algum processo contra ele, né, de um dos credores exigindo, ele vai ter que pagar exatamente para aquele credor que entrou com ação judicial. Por isso, a C é a alternativa correta, que fala que a sentença favorável a um credor solidário beneficia todos, salvo as exceções pessoais do devedor. As exceções pessoais a gente já viu, né, que pode ser, por exemplo, ali uma incapacidade, por exemplo, né? Se um devedor for incapaz, isso é uma exceção pessoal dele. Então, essa sentença ela é favorável a um credor solidário, né? E ela beneficia, se foi positiva para um credor solidário, ela vai ser beneficiada em relação a todos os outros credores, certo? Então, gente, se a sentença aqui foi favorável a um credor solidário, ela vai beneficiar todos os outros, tudo bem? Salvo, né, que como fala, as exceções pessoais do devedor. E aí, gente, a última questão que a gente tem é sobre a distinção entre a obrigação solidária e indivisível, né, que é aquela que confunde tanto o pessoal, mas graças a Deus no GED o pessoal acertou essa questão em cheio. Então, a resposta aqui é exatamente a letra C,
Porque na letra A fala que na obrigação solidária todos respondem pelo todo em razão da natureza do objeto, e a gente já sabe que não é decorrente da natureza do objeto. E a natureza do objeto, ela indica se é um objeto divisível ou indivisível, mas, né, a obrigação solidária pode ter tanto o objeto divisível quanto o indivisível como objeto da obrigação. A B fala que na indivisível todos respondem pelo todo em razão da vontade das partes. Percebam que a A e a B, gente, elas estão trocadas, né? Porque na solidária, que é em razão da vontade das partes, e na indivisível, que é em razão da natureza do objeto. E a D fala que ambas nascem sempre da natureza do objeto, mas se diferenciam pela quantidade de credores. O que está errado, né, gente? Não são ambas que nascem da natureza do objeto, tá bom? Somente, né, o que nasce da natureza do objeto são as obrigações divisíveis e indivisíveis, tá bom? Então, a correta é a C, que fala que na solidária a fonte é a lei ou o contrato, e na indivisível decorre da impossibilidade de fracionar o objeto. Então, gente, esse foi o nosso GED de solidariedade. Qualquer coisa, eu posso também trazer uma aula a mais aprofundada, caso a professora venha cobrar nas provas futuras. A gente pode dar uma aprofundada maior nesse conteúdo, porque eu sei que é um conteúdo um pouco mais extenso, um pouco mais desafiador realmente. Então, a gente vai ter o nosso GED de revisão na quarta-feira, que vai ser gravado, e ele já estou preparando ele, já comecei os slides, eu estou trazendo bastante perguntas com explicação, justamente porque nesse último GED a gente teve uma troca muito bacana em relação às questões, né? E vocês falaram que foi muito positivo. Então, a gente vai continuar nesse modelo, vou estar trazendo questões para vocês sempre que possível, para a gente tentar exercitar realmente de uma forma que ajude mais vocês, que seja mais incisiva e realmente positiva, né, para vocês. Então, gente, foi esse o GED. Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo no WhatsApp para tirar dúvida, se precisarem de ajuda. E até o nosso próximo vídeo, tá, gente? Um beijo, obrigada.